Iniciar a gravação. Olá, olá. Bom, vou falar bom dia de novo, hein? Bom dia, meus amigos, tá? Vamos lá para o exercício a respeito de Clara dos Anjos, porque eu não consegui, na última aula, né, cumprir os exercícios. O livro, ou melhor, o trecho fala de um fragmento do Joaquim, um fragmento que fala do dia a dia dele, e como ele não conseguia perceber entre os tantos ingleses, franceses e alemães que ele entregava correspondência, quem era chefe e quem era subalterno. Mas quando ele encontrava um brasileiro, ele percebia que era subalterno. Então, no número 1, a afirmativa número 1 fala a respeito dessa desigualdade social e étnica, né, que Lima Barreto denuncia aqui no Brasil. No número 2, fala que o Joaquim era explorado. Não, ele era carteiro, então não era explorado, era o serviço que ele fazia mesmo. E olha o terceiro. Em outros momentos do romance, podemos propor uma contraposição entre Dona Margarida, que era vizinha, né, que se adaptara ao Brasil, sem perder nada da tenacidade, do espírito de suíte, né, da decidida coragem de sua origem, né, e a passividade de Joaquim e de sua família. Nessa comparação, entrevêm-se influências das teorias deterministas na formação do caráter de uma pessoa, que se molda pelo ambiente em que viveu. Então, Dona Margarida, que era estrangeira, né, tinha uma determinada tanicidade. Lembra, é ela que conta que a Clara está apaixonada. Quando Clara engravida, ela que conta para os pais que Clara, e ajuda a tomar uma providência, né? Então é verdade. Em uma nítida como é que eu vou dizer? Uma nítida explanação, né? Uma nítida evocação do determinismo de Hippolyte Taine. Então ela ainda conservava, né, a tanicidade ali de tentar resolver as coisas. E já o Joaquim, passivo, já a esposa passiva, né, não tinham tanta iniciativa assim, configurando o determinismo como elemento racial, né? Bom, então tá bom então. Então, quais são as corretas? A 1 e a 3. A 1 e a 3 estão corretas, tá? Exercícios de Clara dos Anjos. Dá uma olhada aqui em mais um. Esse agora da Paraíba, né? Campina Grande, Universidade Federal de Campina Grande, tá? Vamos lá? Diz algumas afirmações. Com relação à importância do espaço em Clara dos Anjos, considere verdadeiras ou falsas as afirmativas, tá? Primeiro, as descrições tornam-se cansativas e sem função estética no contexto da obra. Não, é falso, né, cara? Por que é falso? Porque o ambiente é muito importante. A maneira como ele retrata o subúrbio, tá? E lembra, é sempre um livro, como é pré-modernista, é sempre um livro que vai tentar mostrar o Brasil que o Brasil não conhece. Então o ambiente não é enfadonho, o ambiente é importantíssimo, tá? E aí o ambiente retratado é o subúrbio, né? Na hora que ele retrata lá, coisa que me chamou muita atenção na leitura do livro, é a hora que ele retrata a rua em que morava o Joaquim dos Anjos e a Clara dos Anjos, né? Sua filha, né? Ele faz uma descrição das casas e descreve também a pensão, que era o prédio mais bonito que tinha lá, que era frequentada pelos bíblias, era administrada pelo pastor norte-americano, né? Tá bom, então. Olha a segunda. As descrições de partes do subúrbio tornam-se instrumento de denúncia das condições de vida dos mais pobres. Correto, cara. Então a ideia de Augusto, ou melhor, de Lima Barreto, é justamente fazer essa denúncia, né, dessa parte da população que era relegada, né, aos subúrbios, né, a condições de vida mais humildes, né? Muito bem. Terceiro, embora a descrição seja os espaços urbanos do início do século XX, ela permanece atual, tendo em vista a permanência de muitas das situações de exclusão apresentadas, né? Aí a gente pode fazer aí um outro livro que é tema da Universidade Federal de Santa Catarina, que é o quarto de despejo, né? Que daí na hora que justamente a gente tem um livro contemporâneo que fala sobre esse ambiente da favela, e ela descreve, né, o ambiente da favela, tal. Quer dizer, esse espaço ele ainda é atual, é o espaço o espaço das comunidades, né? Então o pessoal é relegado lá, ora dominado pelo tráfico, ora dominado pela milícia, ora dominado pelo tráfico novamente, e assim fica passando de mão em mão. Tá bom, então, olha o último.
O narrador, ao chamar a atenção para alguns espaços, esquece de aproximá-los da realidade dos personagens. Não. Os espaços são condizentes com essa realidade de exclusão das pessoas que vivem no subúrbio. Então, essa também é falsa. Então, ficou falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Segundo a sequência, então, o correto é a letra D. Certo? Mais um. Com base na caracterização do personagem Joaquim dos Anjos, assinale a alternativa correta. Quem que era Joaquim dos Anjos? Cara, vamos lá. Joaquim dos Anjos era um homem muito severo, desconfiado, motivo pelo qual nutre um ciúme doentio da mulher e da filha. Não. Ele era muito pelo contrário, confiava nas pessoas. Quem reage falando que o Clancy Jones era um mau caráter era o amigo dele, né? O Mahamak, né? Que inclusive morre por causa disso, né? Tá bom, então letra A tá errada. Letra B. Joaquim dos Anjos era um homem correto e acreditava que todos o fossem, motivo pelo qual não crê firmemente, num primeiro momento, na má índole ou ousadia de Cassie Jones. Correto, cara. Então, no caso aqui, supostamente a letra B. Vamos ver o resto. Letra C. O estilo de crônica que Lima Barreto adota neste livro privilegia o descritivismo pormenorizado dos locais, em detrimento da descrição psicológica dos personagens. Não, muito pelo contrário, isso aí anda junto, tá? Ele descreve o lugar, mas ele sempre põe esse contraponto do lugar, justamente fazendo a descrição psicológica desses personagens, né? O mau caratismo de Clancy Jones, né? Ou a integridade tanto da vizinha, né? Quanto do Mahamak, tá? Então, não, as descrições dos personagens, ela caminha junto com a descrição do local, tá? Como é o caso de Joaquim dos Anjos, cuja índole não nos é revelada. Não, Joaquim dos Anjos é revelado, sim, é um cara que confia nos outros, tem confiança, não, tá errado, cara. E por depositar tanta confiança no outrem, ele acaba vítima, né, do aproveitador, Cassie Jones, que se aproveita da sua filha. Letra D. Apesar de sua instrução rudimentar, Joaquim é muito inteligente e perspicaz ao analisar o discernimento de Clara em relação à vida. Não, muito pelo contrário. Ele põe a filha numa redoma. Então ele não avalia o discernimento da filha e nem ajuda em relação a isso, porque Clara não tem discernimento em relação à vida. Ela vive numa redoma, então não está preparada. Não foi preparada, né, para esses sem vergonhas, para esses aproveitadores. Tá? Tá errado também. Letra E. O retrato positivo de Joaquim dos Anjos contrasta com o retrato negativo dos seus chefes estrangeiros, homens louros, rubicundos, tá? O retrato positivo de Joaquim dos Anjos contrasta com o retrato negativo. Não, né? Ele tinha os seus chefes eram homens louros, tal, mas não há um contraste em relação a isso. O que há um contraste é, sim, a condição humilde dele, né? Então não é um retrato positivo, é um retrato negativo, né? E necessariamente não se faz um retrato negativo dos seus chefes, né? Ele não é explorável, ele simplesmente tem ali a sua função, né? Tá errado, então. Então tá, então fiquemos, então, com a letra B, alternativa correta, tá? Acho que eu tenho mais um aqui. Universidade Federal do Mato Grosso, tá? Também utilizou em Clara dos Anjos alguns exercícios. Faz comigo aqui. No romance Clara dos Anjos Lima Barreto, o narrador tece considerações generalizantes a respeito da sociedade de sua época, ao mesmo tempo em que narra a vida da protagonista, de sua família e a malandragem de Cassie Jones. A respeito dos aspectos de construção de Clara ou dos fatos de que ela participa, assinale a alternativa correta, tá? Então vamos tentar? Diz assim: afirmação: é próprio do nosso pequeno povo fazer uma extravagante amálgama de religiões e crenças de toda sorte, e recorrer-se desta ou daquela, conforme os transes e momentâneas agruras de sua existência. Capítulo 1. Explica a frequência de Clara a igrejas e templos de diferentes religiões. Não, esse fragmento não explica isso. Esse fragmento é da hora que ele vai falando a respeito da rua onde o Joaquim dos Anjos mora, e a Clara também, né, sua filha, que é no caso, tem a pensão que são dos Bíblias, tá?
E aí ele vai falando a respeito dessa fé, porque as pessoas frequentavam ali. O Joaquim não, mas ele mantinha, cumprimentava, tal, era pessoas que nunca perturbavam ele e tal, então pessoas que ele cumprimentava tal. A Clara, ele tratou de batizar logo na Igreja Católica, ela tinha padrinho, que era o Marrabaque, tá? Então a Clara não frequentava diferentes religiões. Ele fala, assim, da volaticidade da fé das outras pessoas, que frequentavam tanto a Igreja Católica, frequentavam também a Igreja dos Bíblias e assim por diante. Não, a letra A não está correta em relação à construção em Clara, né? Tá, letra B. A frase, a gente pobre é difícil de se suportar mutuamente, por qualquer ninharia, encontrando ponto de honra, brigando, especialmente as mulheres, alude às provocações de Clara desferida contra suas vizinhas. Não, cara. Neste caso aqui, Clara tinha bom relacionamento com a vizinha, né? A vizinha, ela que confessava para a vizinha que ajudava, né? Ele fala do comportamento das pessoas ali em bares tal, e claro, né? A convivência das vizinhanças na hora que ele fala, especialmente as mulheres, mas não diz respeito a Clara e a vizinha, muito pelo contrário. Elas são amigas e a vizinha que ajuda a Clara nos momentos difíceis, tá? Letra C, a ponderação. Cada um de nós, por mais humilde que seja, tem que meditar durante a sua vida sobre o angustioso mistério da morte, para poder responder cabalmente, se o tivermos que o fazer, sobre o emprego que demos à nossa existência. Bom, refere-se à cena da morte de Clara. Bom, não sei se você lembra, Clara não morre, né, cara? Ela é engravida, tal, tem a cena final que é marcante, que ela fala para a mamãe, mãe, nós nessa vida nós não somos nada. Claro, não morre, tá? Então isso aí é um outro fragmento, não diz respeito à morte de Clara, porque Clara não morre, tá? Letra D. O comentário, o seu ideal na vida não era adquirir uma personalidade, não era ser ela, mesmo ao lado do pai ou do futuro marido. Era constituir função do pai enquanto solteira e do marido quando casada. Não imaginava as catástrofes imprevistas da vida. Prenuncia as dificuldades que Clara enfrentou no seu casamento com Grace. Ela não casa com Cassie Jones, tá? Então não há o casamento. Então a afirmativa está errada, tá bom? Ela fala a respeito de Clara, que Clara não estava preparada para a vida, mas ela não se casa. Ela é enganada, engravida e tal, e não se casa. Bom, tá tudo errado, cara. Vamos para a letra E, a esperança. A análise. A educação que recebera de mimos e vigilâncias era errônea. Ela devia ter aprendido da boca de seus pais que a sua honestidade de moça e de mulher tinha todos por inimigos, mas isto ao vivo com exemplos claramente, tá? Denuncia a frágil educação recebida por Clara como responsável pelo seu destino. Sim, então ela não estava preparada para lidar, por exemplo, como um aproveitador, como é o caso de Cassie Jones. Então, a letra E é a correta. Opa, deixa eu ver lá o que está acontecendo. Deixa eu ver o que está acontecendo. Bom dia, Pedro. Seja bem-vindo. Nós estamos fazendo algumas correções de Clara dos Anjos. Haja vista que na última aula não ficou nem gravado, cara. Não sei o que aconteceu. Os exercícios não deram certo, tá? E aí eu estou resolvendo alguns aqui antes de começarmos o Cemitério dos Rios. Vamos fazer um último aqui, tá? Considere os dados. Primeiro, contraste entre o Brasil arcaico, representando principalmente pelo tradicionalismo agrário, e outro, com novos centros urbanos marcados pelo início da industrialização e pela emergência de novas classes socioeconômicas. Cara, esse é um cenário do pré-modernismo, é o cenário do Brasil da virada do século XIX para o século XX, tá? Então, vamos ver o que ele vai pedir aqui no enunciado. Caracterizam o período, isso mesmo, né? Localiza um período histórico e cultural do pré-modernismo, em que se insere Lima Barreto os dados contidos em. Então tá, então o número 1 é correto, tá? Então esse Brasil do início do século é um Brasil de transformação, no sentido que ele tem a tradição agrária, mas também tem um Brasil que começa a se industrializar, tá? Muito bem. 2. Problematização da realidade social e cultural pela revelação de tensões da vida nacional. Correto.
né? Então, eu tenho tensões da vida nacional, por quê? Porque justamente eu tenho evidenciado, sobretudo em Lima Barreto, né? Também foi evidenciado em Graça Aranha, também evidenciado em, em Euclides da Cunha, esse problema social, né? Uma diferenciação social e as diferentes culturas desse início de século. Então, tá correto, cara. Tá correto, número 2. Terceiro, Primeira Guerra Mundial. Sim, então, enquanto na Europa vive o momento da Primeira Guerra, né, nós vivemos esse momento de transição. Sim, é o momento do pré-modernismo. Né? 4. Modernidade estilística e negação do estilo da Belle Época. Belle Época que vai ser representada, aí, sobretudo, pelo parnasianismo. Né? Então, modernidade estilística, né? E negação do estilo da Belle Época. Mas esse estilo de Belle Época, ele vai necessariamente eclodir, né, no modernismo, no sentido que ele vai estar influenciado pelas vanguardas europeias, né, que é justamente também o elemento europeu que é incentivado pelos movimentos que a gente chama, né, de guerra, entre guerra, Primeira Guerra, entre guerras e Segunda Guerra, tá? Mas é verdade, ele nega, né, o estilo de Belle Époque, né? Tá bom, então. Todas estão corretas, cara. A alternativa correta é a letra A. Tudo bem? Deixa eu perguntar aqui no nosso papo aqui. Alguma dúvida sobre alguma questão? Gostaria que eu voltasse? Vocês estão bem? Estão concentrados? Então tá, então. Então vamos a ele, então? Vamos a ele. O Cemitério dos Vivos, Fernanda, tudo ok, né, minha amiga? Muito bem. Então, cara, vamos a ele aqui. Isso aqui vai ser um livro mais curto. Por quê? Porque trata-se, muito importante dizer, tá? É um livro que, como em todos os livros, e aí eu já falei dessa brincadeira que eu faço, né? Nesses estudos sobre Lima Barreto, eu gosto de achar o Lima Barreto. E nesse livro é mais evidente porque é quase um livro autobiográfico. Agora, importante, não é um livro autobiográfico, tá? Não é. Por quê? Porque ele tem personagem, tá? Então ele fere a autobiografia, por quê? Porque senão ele se chamaria Lima Barreto. Não, ele tem um personagem que é o alter ego dele, tá? O nome do personagem? Vicente de Mascarenhas. Esse é o nome do personagem, tá? O livro é um livro inacabado. É um livro que vai ser publicado em 1953, depois que o biógrafo dele, né? Já contei a respeito do biógrafo, né? É membro da Academia Brasileira de Letras. Eu havia anotado aqui o, o nome do biógrafo dele, cara. Porque aquilo que eu falei, o Lima Barreto, ele é considerado e foi considerado pela crítica, né, cara, como um escritor chula, um escritor menor. Por quê? Porque ele retratava, né, a fala dos seus personagens, né? Ele retratava na íntegra a fala dos seus personagens. E aí isso era considerado de mau gosto, cara. Isso era tanto que ele foi preterido, né, no que diz respeito à Academia Brasileira de Letras, né? Então ele não foi convidado ou coisa parecida, a despeito que tinha, cara, né, a despeito que ele tinha uma boa aceitação em um lado, em uma vertente da crítica. Mas aqueles que eram os detentores, por exemplo, das cadeiras, né, da, da, da Academia Brasileira de Letras, eles repudiavam o Lima Barreto. Eu tenho o nome do biógrafo, que é Francisco de Assis Barbosa, que nos anos 50 coloca o Lima Barreto no lugar que lhe é devido, né? Justamente nesse lugar desse Lima Barreto que foi responsável por uma crítica social ferrenha, né? Então, o Lima Barreto era considerado chula. Então, o que acontece? Essa obra ela vem a lume somente em 1953, justamente quase em contrapartida, quase que ao mesmo tempo, outras anotações que foi chamado de Diário do Hospício, que daí sim são as anotações do Lima Barreto,
E do diário de ofícios, diário de hospício, ele começa a escrever Cemitério dos Vivos, tá? Isso mesmo, é uma obra inacabada, é uma obra póstuma, né? 1953. O Lima Barreto morre em 1922, na época da Semana da Arte Moderna, e aí, em 1953, a obra é publicada. É uma obra inacabada, tá? Então, é um romance ficcional. Anota aí, é um romance ficcional. Então, como todo romance, é uma ficção, e tem lá dentro um alter ego, tá? Mas não pode ser confundido como romance autobiográfico. Isso que é importante frisar, tá? Por quê? Porque eu já dei uma olhada nas questões da Universidade Federal de Santa Catarina e eles brincam um pouco a respeito disso, tá? Então, não é um romance, não é uma autobiografia. É um romance ficcional, como todo romance tem seus personagens, só que no personagem há o alter ego do Lima Barreto, que é o Vicente Mascarenhas. Pois bem, o livro é dividido em 5 partes, tá? Como eu disse para você, o livro é inacabado, tá? Então, o livro começa justamente, né, ele fazendo as lembranças dele logo quando ele entra no hospício pela segunda vez. Então, ele fala, né, ele está entrando pela segunda vez, ele começa a lembrar, por exemplo, em todas as circunstâncias que o fizeram chegar até ali. E aí ele começa contando que ele morava numa pensão e tal, e ele conheceu a, a, a esposa dele, que era filha da dona da pensão, que era a dona Efigênia, né? E ele começa a fazer a descrição da Efigênia, que era uma namoradinha que ele tinha e tal, né? Ela era uma menina de muita leitura, né? E ele fazia faculdade, mas acaba não terminando a faculdade. E como é um alter ego de Lima Barreto, ele se envereda, né, pela literatura. Como o Lima Barreto, esse nosso personagem, assim como também Isaías Caminha, assim como outros personagens dentro de Lima Barreto, era para ser engenheiro. Não foi engenheiro, não termina a faculdade, e não termina a faculdade, mas se envereda, né, pelo mundo das letras e conhece a dona Efigênia, que era filha da dona da pensão, que é uma namoradinha, uma fera ali, um negócio ali, né? Porque ela gosta muito da leitura de poemas e ele já é da leitura dos romances, né? Então ele lê vários romances internacionais, tal, né? Autores internacionais, e ela gosta da leitura de poemas. Aí o que acontece? Para satisfazê-la, ele procura um amigo, tá? São vários personagens, cara. São mais de 20 personagens, mas só que são personagens rápidos, entendeu? De uma certa forma, pô, é complicado, porque se cita algum lá, né, cara? Bom, por exemplo, eu vou citar aqui o Chagas, tá? O Chagas é um amigo do Mascarenhas, e que é um camarada mais avesso à poesia, mais escritor de versos e tal. E aí o Lima Barreto procura ele, fala, eu queria que você me arrumasse uns versos aí do Olavo Bilac. E aí o amigo já na hora já flagra, né? Fala, tá apaixonado, né, velho? Tá procurando poema, irmão, tá apaixonado. E aí na conversa, ele acaba sabendo que a pretendente dele é a Dona Eugênia, que também é uma fã de poesia, né? E aí os dois conversando e tal, e o Lima Barreto, né? É verdade, Lima Barreto, na pessoa do Vicente de Mascarenhas, eu separei aqui um fragmento que ele fala a respeito dela, que a Dona Efigênia, ela não era feia e não era bonita, tá? Então, ela não era feia, não era bonita, mas isso, claro, fisicamente, né? Mas, de uma certa forma, chamava a atenção dele, por quê? Porque ela era uma menina da leitura, era uma menina que gostava de ler. Isso tudo ele retratando para nós, provavelmente, depois que entrou pela segunda vez no hospício, tá? E ele vai observando a vida dele, vai relembrando a vida dele, tá? Então, aí o Chagas, né, descobre que é Eugênia, que a Eugênia é uma menina, né? Uma menina de muita leitura, uma menina interessante, tal, 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 tal. E aí o Mascarenhas vai retratando, por exemplo, as pessoas que viviam com ele, né? Sobretudo as pessoas de cor, tá? Eu anotei um outro fragmento aqui, cara, que eu achei interessantíssimo. Ele conhecia filhos de alcoólicos abstinentes e abstinentes pais com filhos alcoólicos. Então, a bebida como um flagelo, né, daquela época, tá? Mas, pois bem,
E aí o que acontece? Acontece que a mãe de Dona Efigênia, ela adoece. E aí a filha e também uma funcionária que tinha, uma tal de Ana, né? Elas, né, não têm condições de tocar a pensão. O que acontece? Vende a pensão, vende o que tem e aí vai morar no subúrbio. Lima Barreto ainda assim é um affair, entende? Lima Barreto, o Visconde de Mascarenhas, é um affair. Então, não tem aquele relacionamento. Ela vai pro subúrbio e ele meio que perde contato. Lembra dela, tal, mas ele toca a vida dele, né? Ainda estudando, ainda era acadêmico, tá? De engenharia. E daí o que acontece? A menina manda, aí passa um tempinho, a menina manda um recado para ele, fala assim: olha, puxa vida, vem me visitar, tal, não sei o quê. Ele fica com medo de visitá-la porque acha que ela vai pedir dinheiro para ele, entendeu? Então ela vai pedir dinheiro para ele. Então ele fica um pouco com medo, mas assim ele vai. Chega lá, ele tem conversa com a Efigênia e tal, e tem uma conversa com a mãe que está doente. Tem uma conversa com a mãe dela que está doente, e a mãe fala para ele: ah, seu Vicente, puxa vida, minha menina, ela é tão boa, tal, como ela precisava de um marido. E aí ela intima ele, sabe? E daí também ali na hora do conversa, a própria Eugênia intima ele. Ele fica numa situação assim que ele começa a pensar o que seria a vida dele de casado. Mas daí ele cede, ela fala que ela está apaixonada por ele, que ela o ama, e ele fala assim: eu também, né? E assim ele se casa. Isso tudo ele contando para nós como que foi o relacionamento. E aí se casa, né? O Vicente Mascarenhas ainda era acadêmico, tá? Só que daí o que acontece, cara? Ela vai apertando ele a respeito dos estudos, ela quer que ele estude, e daí o que ele faz? Ele se envereda pelas letras, ele quer publicar um livro, entendeu? A mulher o acompanha nesse sentido, a mulher é uma leitora, ele gosta da mulher, admira a mulher, tá? E aí, muito bem, aí termina a primeira parte, tá? Aí começa a segunda parte, que daí começa de novo ele falando que a primeira vez que ele foi por hospício foi numa noite de Natal, tá? E aí ele começa a lembrar do nascimento do filho dele. O filho dele, se você quiser anotar aí, o filho dele é o. Eu anotei o nome do menino aqui. O Boaventura, o nascimento do Boaventura, né? É quando também nesse tempo o menino nasce e aí ele comemora, né? Então ele era adepto, né, das cervejas, dos uísques, dos chopes, né? E aí o que acontece? Cara, Efigênia adoece. Efigênia adoece, e um pouquinho antes de morrer, ela fala para ele: olha, por que você não investe naquele romance sobre a rapariga? Então, provavelmente uma alusão dentro de Cemitério dos Vivos ao livro Clara dos Anjos, que é o livro da rapariga. Nesse momento do livro, Vicente de Mascarenhas já tinha publicado um livro. Ele já tinha publicado um livro, já tinha ficado satisfeito com a crítica que os amigos haviam feito. Claro, parte da crítica repudiou completamente o livro, mas os amigos, os chegados, né, aquelas pessoas, vamos dizer assim, que interessava para ele, haviam gostado do livro. Só que ele havia se endividado demais com a edição do livro, porque a edição, não sei se você lembra que eu comentei, provavelmente essa deve ter sido o livro Recordações do Escrivão Isaías Caminha, uma alusão a esse livro, tá? Porque esse livro foi publicado em Portugal, e tem todo o esquema de contratar lá em Portugal a editora e tal, então ele se endivida. Ele se endivida e começa, no caso aí, a mulher ficar doente. A mulher adoece e morre. E aí ele tem uma criança, que no caso, né, o Boaventura, que é cuidado pela avó, é administrado pela avó, a avó que cuida, e ele sempre nessa questão aí, avesso a chopes, né? E aí nessa questão de estar endividado, tá? Ele faz essa publicação desse livro, né? E fica endividado. E aí eu anotei um trecho do livro que eu achei interessante, que é assim, ó. E aí, como ele vai ficando endividado, ele vai voltando-se mais à bebida. E ele vai descendo num poço. Então, ele retrata a bebida como elemento de decadência no sentido, ó, desci do uísque, a genebra,
ao gin e daí até a cachaça. O uísque até que eu conheço, agora Genebra eu nunca ouvi falar, o gin já ouvi falar, e daí até a cachaça. Quer dizer, ele vai numa descendente até chegar à cachaça. Até que ele retrata para nós em que circunstância que ele entrou pela primeira vez no hospício, tá? Foi numa noite de Natal, né? Que ele havia bebido por uma semana inteira. E aí, bebido por uma semana inteira, ele começou a ter alucinações. E aí, um sobrinho ali, que morava ali perto ali da sogra dele, ali com ele, ali, que ele havia ajudado, que ele havia contratado, não teve outra alternativa senão chamar a polícia. E aí que nós temos aí um retrato importante. Por quê? Porque há uma diferença quem chega no hospício levado por parentes e quem chega no hospício levado pela polícia. Então, o que, que acontece? Ele é levado pela polícia e aí começa o capítulo 3, tá? Que daí ele começa a fazer esse retrato, que daí ele fica um dia, fica 2 dias. Ele começa a fazer o retrato que as pessoas andavam nuas, que o mais doloroso não era a gritaria, porque existiam os loucos que gritavam. O mais complicado era o silêncio daquelas pessoas que estavam introspectivas consigo mesmo. Ele começa a retratar pessoas que ele reconhecia, que eram amigos que de infância, gente que estudou com ele, gente que ele conhecia da repartição, gente que ele conhecia do emprego que ele tinha um emprego público e tal. E o Mascarenhas diz para nós o seguinte, que o mais doloroso era o seguinte, as pessoas fingirem que não o reconhecia, e ele também naquela condição humilhante, também fingia que não os conhecia. E aí ele começa a descrever o hospício. Eu anotei um fragmento aqui, eu achei muito legal. O hospício é bem construído e seria adequado se não tivesse 4 vezes o número de doentes para que foi planejado, tá? E aí ele começa a citar os níveis do hospício. Esse hospício é provavelmente o hospício Dom Pedro II, que foi um hospício que foi aberto lá no Rio de Janeiro, que foi uma sátira que Machado de Assis faz, né, com o Casa Verde, porque é recém-inaugurado o hospício Dom Pedro II, tá? Que foi inaugurado lá no Rio de Janeiro. E aí ele vai dizendo como é que era o tratamento. O tratamento ele era mais ou menos dividido, as alas eram divididas pelo nível de tratamento. Então ele já vai para o nível, talvez o mais degradado, né? Que era o tal do Pinel, que leva em consideração o estudioso tal da técnica que era empregada lá. E eram quem? E aí é interessantíssimo, né? Que eram todos negros. Então ele achava que o mundo era negro, né? Então eram pessoas que eram epiléticas, pessoas que não tinham dinheiro para custear um tratamento. Então ele foi relegado a esses daí. Então o pior da sociedade. Gente que ele falava, né, que não tinha força, por exemplo, para reagir nem a respeito das suas necessidades fisiológicas. Se não fosse as pessoas irem lá, os enfermeiros irem lá limpar a pessoa, ela não tinha força nem para reagir quanto a isso. Ele fala também de uma outra ala que ele conheceu, que ele cita a Morféia. O que é a Morféia? A Morféia é a lepra, tá? E é interessante um fragmento do livro que ele fala que a lepra, né, a loucura, a lepra e a loucura, esta dada o pensamento, aquela o corpo. Então, ele cita a lepra, que a lepra degrada o corpo e a loucura degrada a mente, né? A lepra e a loucura, esta degrada o pensamento, aquela o corpo, né? Isso mesmo. Então, e aí ele parte para o 4º capítulo, que daí ele começa a falar a respeito da recordação de um trecho muito importante, que inclusive é trecho de Diário do Hospício, que ele tá na bebedice, e aí ele tá numa situação na rua que ele bebe, ele cai. Quando ele cai, ele tem a recordação de vir uma menina negra à procura do amigo dele. Aí a menina falou assim: a minha patroa, aí tem uma senhora ali afastada, tá perguntando o que aconteceu com o senhor, qual é o problema com o senhor Mascarenhas? Qual que é o problema com o doutor Vicente? O doutor Vicente, que no caso, como ele havia publicado o livro, ele era, né, já era famoso e tal. E aí o amigo fala, não, nada, ele tá só meio constrangido, que ele se excedeu um pouco, mas a gente já tá indo para casa. Aí a negrinha voltou lá para a senhora. O Mascarenhas diz que lembra. E
Diário de Hospício, há um trecho a respeito disso, que o Lima Barreto lembra de ver a Negrinha voltar para a senhora. A Negrinha volta com remédio e falou assim, a minha patroa falou para dar para ele cheirar isso daqui, que era com certeza amônia, né? E aí deu assim, aí diz que o Lima Barreto dá uma acendida, assim, né? No caso, o Mascarenhas. E aí a Negrinha fala assim, ó, minha senhora perguntou se precisa de ajuda, senão que leve ele direto para casa para ele se recuperar. E aí o Mascarenhas lembra dessa cena, tal, o amigo dele leva ele para casa, inclusive aí o Mascarenhas, assim como o Lima Barreto, voltam ali à estação, tal, procura a mulher, só que ele nunca mais viu a mulher. A mulher ajudou, o reconheceu, ajudou, e ele não sabe quem é a mulher, tá? Muito bem, excelente. E aí, a gente está pronto agora para o quinto e último capítulo. No quinto e último capítulo, ele fala a respeito, né, ainda dessa convivência no hospício, e aí ele fala a respeito de um menino que o reconhece, cara, um rapaz que o reconhece como escritor. Como eu disse para vocês, tem gente ali que é do convívio e tal. Só que esse pergunta para ele, o senhor por acaso é o senhor Mascarenhas? Que escrevia na revista tal, do fulano de tal? Eu falei, não, sou eu mesmo. Aí eu disse que o cara foi educado, ele foi educado também. E eles dois começaram a conversar. Aí logo encostou um tal de Alves, né? Eu falo para vocês, são um monte de nome de personagem, cara. Mas só que são personagens menores, pequenos. Então é importante saber a respeito do contexto geral da história, tá? Pois bem, se aproxima aí o Alves, e o Alves está naquela de contar como é que os parentes levaram ele para lá. E aí começa um diálogo, tal, né? Só que daí, em um determinado momento, o que aconteceu? Os dois pararam de falar com o Mascarenhas, com o Vicente Mascarenhas, pararam de falar, e cada um foi para um canto. E o Mascarenhas ficou sozinho na janela. E assim acaba o livro, tá? O livro acaba com o Mascarenhas sozinho, olhando lá fora, porque dava para ver o Morro da Urca, dava para ver o Pão de Açúcar, né? E ele fica ali, fora, né, sozinho na janela. Assim termina o livro. Lembra quando eu falei para você? É um livro inacabado, tá? É um livro inacabado. Pois bem, o livro, ele teve inspiração, a sua anotação, né, no Diário do Hospício. No Diário de Hospício, ele faz menção, né, a uma expedição de um diplomata brasileiro chamado Henrique Carlos Lisboa. O livro, o Henrique Carlos Lisboa escreve um livro chamado Os Chinas e os Chins. E nesse livro ele fala sobre um lugar na cidade que era chamado de Cemitério dos Vivos, na cidade de... Como é que era o nome da cidade? Na cidade de Cantão. Na cidade de Cantão, na China, existia um lugar, um lugar dentro da cidade, onde as pessoas que eram rejeitadas da sociedade, elas eram levadas para lá. E lá elas iam esperando a hora de morrer. Então, o diplomata chamou esse lugar, e esse lugar era chamado lá em Cantão, na China, de Cemitério dos Vivos, que foi justamente o nome que o Lima Barreto, das suas anotações, daquilo que ele leu, ele usou tanto no texto, ou melhor, no título do livro, Cemitério dos Vivos, como também nas suas anotações. Vamos para os exercícios? Então lembra, os Chinas e os Xins, os Chinas e os Xins, tá? Que foi o livro que serviu de inspiração, esse é o nome do livro, tá? E no livro ele conta a história que tinha uma região, melhor, um lugar na cidade de Cantão, na China, que era destinado às pessoas indigentes, chamados de Cemitério dos Vivos. Vamos fazer uns exercícios? Olha o que eu separei para vocês, cara. Universidade Federal de Santa Catarina. Antes de começar, deixa eu perguntar aqui, vamos ver se está tudo certo aqui, está tudo sob controle. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver. Tudo ok? Tudo certo? Então tá massa, então. Vamos lá? Universidade Federal de Santa Catarina. Diz assim. Aí tem o fragmento, tá? Vamos fazer a leitura do fragmento? É tradição na Universidade Federal de Santa Catarina, fragmentos grandes, tá? Olham-se os quartos e todos aqueles homens, muitas vezes moços, sem moléstia comum, que não falam, que não se erguem da cama nem para exercer as mais tirânicas e baixas exigências da nossa natureza, que se urinam e se rebolcariam no próprio excremento, se não fossem os cuidados dos guardas e enfermeiros. Pensa-se profundamente, dolorosamente e angustiosamente sobre nós, sobre o que somos. Pergunta-se a si mesmo
se cada um de nós está reservado àquele destino de sermos nós mesmos, o nosso próprio pensamento, a nossa própria inteligência, que, por um desarranjo funcional qualquer, se há de se encarregar de levar-nos àquela depressão de nossa própria pessoa, aquela depreciação de nossa natureza, que as religiões querem semelhante a Deus, aquela quase morte em vida. Parece tal espetáculo com o célebre Cemitério dos Vivos, que um diplomata brasileiro, numa narração de viagem, diz ter havido em Cantão, na China. Nas imediações da cidade, um lugar apropriado do domínio público era reservado aos indigentes que se sentiam morrer. Dava-se-lhes comida, roupa e caixão fúnebre, em que se deviam entrar, esperavam tranquilamente a morte. Assim me pareceu pela primeira vez que deparei com tal quadro, com repugnância, que provoca a cada pesar mais profundamente sobre ele. Cada pensar, desculpa, mais profundamente sobre ele. E aquelas sombrias vidas surgem a noção em torno de nós, de nossa existência e a nossa vida. Só vemos uma grande abóboda de trevas, de negro absoluto. Não é mais o dia azul cobalto e o céu ofuscante. Não é mais o negror da noite picado das estrelas palpitantes. É a treva absoluta e toda a ausência de luz. É um mistério impenetrável. Em um não poderás ir além, que confessam a nossa própria inteligência e o próprio pensamento. Trecho de Afonso Henrique Lima Barreto, O Cemitério dos Vivos, tá? E também Diário de Hospício, Cemitério dos Vivos, tá? Muito bem. Vamos lá para as afirmações. Essa foi a questão 8, o vestibular foi ano passado, tá? Diz assim: com base na leitura do texto 7, que é o caso ali, e na leitura integral de O Cemitério dos Vivos, escrita nos anos de... foi escrita, mas só foi publicado em 53, tá? No contexto sócio-histórico e literário da obra e, ainda, de acordo com a variedade padrão da língua escrita, é correto afirmar que. Por quê? Porque vai ter algumas questões de gramática, tá? Então, vamos lá? Faz comigo aqui. Diz o primeiro. A obra é um romance ficcional. Correto, tá? É um romance, não é... Vamos lá. Ainda que escrito com base em memórias e reflexões presentes no diário em que Lima Barreto relata sua experiência como interno em um hospício. Correto. É baseado no diário, mas é uma ficção, é um romance ficcional, tá? Então tem personagem, por exemplo, coisas que não batem. Lima Barreto nunca se casou. Não há notícia que Lima Barreto teve filhos. Nesse caso, o Vicente Mascarenhas se casou com a dona Eugênia e teve um filho, o Boaventura, tá? Que acabou sendo cuidado pela sogra dele. Tudo bem? Então tá. Então o que a gente pode dizer? Que a número 1 tá ok, tá? Olha 2. A escrita autobiográfica do autor de origem humilde, discriminado como mulato, denuncia a vida de seus antepassados quando trazidos para o Brasil em navios negreiros. Bom, o que acontece? Tem a questão da diferença racial? Tem, tá? Mas ele não se dedica a esse elemento muito específico, que esses seus antepassados trazidos em navios negreiros, tal. Não, é uma realidade mais palpável de um Brasil que já não tem mais escravidão, entende? Então ali ele é filho de ex-escravo e é filho também, né, da mãe dele, que já não era mais escrava, entendeu? Mas no caso aqui é uma escrita autobiográfica, sim, mas não leva esse tema, não traz esse tema, traz um tema de um Brasil mais contemporâneo, tá bom? Então a 2 a gente não pode considerar, tá? Olha a 4. A narrativa explora o remorso do protagonista Mascarenhas, que, no momento de perda da razão, assassina a própria esposa e é internado em um hospício. Bom, aí o nosso elaborador, né, tá fantasiando, né, cara? Como é comum nessas questões, é pegar o camarada de leitura superficial. Fala assim, o cara deve estar no hospício, deve ser porque matou a mulher, né, velho? Não, a mulher adoece, morre de causas naturais, só depois que ele desgrunguela e acaba a beber. Gostou de desgrunguela? Tá bom, então. Olha o 8.
Na frase sublinhada, linha 18.3, o ponto e vírgula pode ser substituído por 2 pontos sem prejuízo do sentido. Vamos tentar fazer só porque a gente está aqui, tá? E é verdade, ó, não é mais o dia azul cobalto e o sol ofuscante. Não é mais o negror da noite picado das estrelas palpitantes. É a treva absoluta. Notem que o ponto e vírgula foi usado porque trata-se de uma mudança abrupta. Então ele vem no sentido de negação e depois vem no sentido de afirmação. Usa o ponto e vírgula como uma interrupção abrupta. Esse mesmo ponto e vírgula poderia sim ser substituído por 2 pontos sem prejuízo do sentido, tá? Já que a gente está aqui fazendo, vamos fazer logo, tá bom? Então, a 8 está correta, tá? 16. O pronome oblíquo lhes retoma o referente indigentes. Dá uma olhada lá de novo. Ó, era reservado aos indigentes que se sentiam morrer. Dava-se-lhes, dava para eles, né? Então era dado a eles comida. Então o que a gente tem aqui? Tem o se, que é partícula passiva dura, tá? Dava-se-lhe comida, quer dizer que comida era dado a eles, tá? Então não sei se você se lembra, o verbo transitivo direto e indireto pode também ser transformado em voz passiva. Neste caso aqui, voz passiva sintética. Eu tenho aqui o objeto indireto, que é o lhes, eu tenho o se, que é a partícula passiva dura, e o sujeito paciente, que no caso ali é comida, roupa e caixão. Aí você fala para mim assim, o Lima Barreto errou a concordância. Não errou a concordância, porque quando o verbo está antes do núcleo do sujeito, mesmo esse sujeito sendo composto, ele pode concordar com o mais próximo. Então é o que o Lima Barreto faz. Então, vê, o pessoal sentava o pau no Lima Barreto, mas ele era de uma gramática apurada, cara, tá? O problema que o pessoal sentava o pau nele é que ele queria retratar a fala dos personagens conforme eles falavam, tá? Agora volta para a questão. O lhes são os indigentes, tá? Então está correto, tá bom? Então a 16 também está correta. 32. O excerto faz referência à existência de um livro chamado Cemitério dos Vivos, publicado na China, que inspirou... Não, confundiu tudo aqui. O livro se chama Os Chinas e os Chins, tá? Foi de um diplomata brasileiro. O livro fala de um lugar que lá em Cantão, na China, era chamado de Cemitério dos Vivos. Então, há uma confusão aí. Tá errado, tá? Vai para 64. As palavras Deus, Cantão e China são grafadas com inicial maiúsculo por se tratar de nomes próprios. Correto, tá? Até quando você fala assim, né? No caso ali é Deus mesmo, divindade, então não tem como correr. Cantão é o nome da cidade e China também é o nome do país. Então, também tá correto, tá? Você tá bom de matemática? Quanto que dá? 1, 8, 16 e 64. 64, 1, 8, 1... 64 e isso mesmo, 89, tá bom? Só para constar. Vamos lá, faz outra aqui comigo aqui, rapidinho, que já vai começar a aula do meu chegado lá, do meu camarada. Oh, meu Deus do céu, essa daqui é grande pra catiça. Mas vamos lá. Analise as preposições em relação à obra Cemitério dos Vivos e do autor Lima Barreto, tá bom? Então tá, faz comigo aqui, ó. A obra é considerada pré-modernista, pois procura ressaltar a valorização da escrita e da leitura, porém de forma cotidiana. Rompe com toda a estrutura do romance tradicional, apresenta capítulos curtos, independentes e perde a visão crítica da realidade brasileira. Bom, neste caso aqui, não, né, cara? Porque o pré-modernismo ele se caracteriza justamente pela visão crítica da sociedade brasileira. E o fato dele ter capítulos curtos, tal, isso aí não influencia, tá? Então não, cara. Então aqui não dá para ajudar, tá? Tá errado. Olha o 2. O traço autobiográfico e uma característica marcante da obra, principalmente o relato de experiências transpostas para personagem narrador, refletindo o preconceito, os traços de mestiçagem ou negros, o vício, a loucura, enfim, reflexo da miséria humana. Correto? Isso aí, cara. Isso daí é a Universidade do Estado de Santa Catarina, tá? Olha o terceiro. Dentro do panorama literário, considera-se Lima Barreto da corrente pré-modernista, por vários motivos. Por sua produção literária ter ocorrido no período que antecedeu a Semana da Arte Moderna, correto? Suas obras apresentarem a ruptura com a cultura acadêmica, correto? Porque quem vigorava eram os parnasianos, irmão. Em especial, a população...
ruptura com a cultura acadêmica, defesa das classes marginalizadas, linguagem jornalística e retratar a realidade brasileira, em especial a população e os subúrbios cariocas. Fechou? O subúrbio carioca é o Brasil que o Brasil não conhece, o Brasil de Lima Barreto. 4. Lima Barreto retrata na obra o dia a dia dos hábitos e o tratamento recebido pelos internos de um manicômio, revelando o mundo tão estigmatizado dos insanos por meio de uma linguagem aguçada e sensível, pois ele não está louco, encontra-se no local devido a alguns surtos como o alcoolismo. Correto, cara. O fato de não estar louco faz com que sua estada ali seja ainda mais sofrida, pois ele tem consciência e pondera a forma como os internos são tratados. Assim, da leitura da obra, entende-se também a crítica ao tratamento do sistema carcerário dos manicômios. Ah, é correto, cara. Porque até inimigo político era mandado para lá, cara. Mas tá massa. 5. Por insistência de sua esposa, Efigênia, né? Mascarenhas consegue realizar o sonho do pai dele, que era vê-lo doutor. Não, ele não se forma. Após concluir a escola, não conclui. Já tá tudo errado, tá? Então ele não conclui a escola politécnica, ele não se forma. Não, tá errado. Tá correto 2, tá correto 3, tá correto 4. Tem alternativa? 2, 3, 4. Letra D. Fechou? Eu tinha mais exercício, mas meu tempo excedeu, tá bom? É o seguinte, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou montar uma seleção desses exercícios e mando para vocês, mas depois que vocês voltarem, tá bom? Depois das férias. Agora, decreta-se, né? Agora à tarde você vai assistir o nosso aulão, que a gente preparou com carinho. E aí, o que acontece? Descanso, cara. Descansar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quando voltarmos, vamos fazer uma revisão geral desse pré-modernismo, que é muito importante, e vamos falar de Augusto dos Anjos. Não pode deixar de falar de Augusto dos Anjos, tá bom? Mas tudo isso, volto a dizer, tá para volta. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Ou tá tudo na paz? Tudo na paz? Então vou liberar vocês para a aula do Zaquim, tá bom? Um abraço, meus amigos. Um abraço, Fernando. Um abraço, Ana. Um abraço, Mariana. Um abraço, Fernando. Um abraço, Mariana. E um abraço, Pedro, tá bom? Um abraço e até a volta, tá?